A noite na BR-101 estava tão escura que mal conseguia ver além dos faróis do caminhão. O cansaço pesava sobre mim, mas eu sabia que não podia parar. Passava um pouco da meia-noite quando avistei uma figura solitária na beira da estrada. Era uma mulher, com roupas provocantes, acenando para mim. Hesitei por um momento, lembrando das histórias de outros caminhoneiros sobre os perigos de dar carona à noite, mas a ideia de ter alguém para conversar me pareceu tentadora. Reduzi a velocidade e encostei o caminhão. Ela subiu na cabine sem dizer uma palavra, apenas me lançou um sorriso enigmático. Seus olhos eram estranhamente escuros, e um arrepio percorreu minha espinha, mas eu ignorei, achando que era só o frio. Ela disse que se chamava Maria e sugeriu que parássemos em um lugar mais afastado, onde estaríamos tranquilos. Sem pensar muito, segui suas indicações, desviando da estrada principal por uma trilha de terra mal iluminada. Quando chegamos ao local, percebi que era completamente deserto, cercado por árvores altas que pareciam fechar-se ao nosso redor. Desliguei o motor e, antes que pudesse dizer algo, senti que o ar ao meu redor havia mudado. Maria, que até então parecia normal, começou a me encarar de um jeito que me deixou desconfortável. Seus olhos, antes apenas escuros, agora pareciam vazios, como se ela fosse uma casca sem alma. O sorriso desapareceu do seu rosto, dando lugar a uma expressão de raiva misturada com algo que eu não conseguia identificar, a desespero, talvez. Foi então que percebi que não estava mais no controle. O caminhão começou a balançar violentamente, como se algo invisível o estivesse sacudindo. Tentei ligar o motor, mas ele não respondia. O pânico tomou conta de mim, e virei-me para Maria, esperando que ela também estivesse assustada, mas o que vi foi muito pior. A pele dela começou a se desfazer, revelando carne apodrecida e ossos expostos. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz vermelha assustadora. Ela se aproximou de mim, e eu estava paralisado, incapaz de reagir. Maria se inclinou sobre mim e sussurrou no meu ouvido com uma voz distorcida, quase inumana: "Você não deveria ter parado." Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela agarrou meu braço com uma força sobre-humana, e uma dor excruciante atravessou meu corpo. Era como se meus ossos estivessem sendo esmagados. Tentei me soltar, mas tudo ao meu redor começou a escurecer, e percebi que estava perdendo a consciência. A última coisa que vi foi o sorriso sádico no rosto de Maria, que agora mais parecia uma entidade demoníaca do que uma mulher. Enquanto minha visão escurecia e a dor se intensificava, senti meu corpo sendo puxado para fora da cabine, como se uma força invisível estivesse me arrastando. Tudo ao meu redor se tornou uma mistura caótica de sons e imagens distorcidas. O ar estava pesado, quase impossível de respirar, e cada tentativa de gritar era sufocada por um silêncio opressivo. Lutei contra aquilo que me puxava, mas minha força estava sendo drenada, deixando-me cada vez mais fraco. A última visão que tive foi da estrada desaparecendo no horizonte, e um grito desesperado saiu da minha garganta, mas nenhum som foi ouvido. De repente, tudo ficou escuro, e fui envolvido por um vazio aterrorizante. Não sei quanto tempo fiquei naquele estado, mas quando voltei a ter consciência, estava em um lugar completamente diferente. O ambiente era uma espécie de floresta, mas as árvores ao meu redor eram torcidas, com galhos que se estendiam como garras. O chão estava coberto de névoa, e um odor de putrefação enchia o ar. Meu coração disparou, e senti o pânico tomar conta de mim. Precisava sair dali, mas não sabia por onde começar. Comecei a caminhar, com passos vacilantes, tentando encontrar um caminho para sair daquela floresta bizarra. A cada passo, o ambiente parecia se fechar mais ao meu redor, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos e da respiração pesada. Foi então que ouvi um sussurro, baixo e quase imperceptível, que parecia vir de todas as direções. "Joaquim." A voz era familiar e carregava um tom macabro. Reconheci-a imediatamente, e era Maria.
Minha mente estava em frangalhos, tentando processar o que estava acontecendo. O desespero me consumia, mas sabia que não podia parar. Continuei caminhando, mesmo sem saber se estava me aproximando ou me afastando do perigo. O sussurro se repetia, cada vez mais próximo, até que, de repente, a névoa ao meu redor começou a se dissipar, revelando uma clareira no meio da floresta. No centro da clareira, havia uma figura de costas, vestida com roupas esfarrapadas, sua presença emanando uma energia negativa que me paralisou. Lentamente, a figura começou a se virar, e meu coração parou ao perceber que era Maria, ou o que restava dela. Seu rosto estava completamente desfigurado, com olhos sem vida e uma boca que se movia de forma estranha, como se estivesse tentando falar, mas sem emitir som algum. A presença dela era sufocante, e meu corpo se recusava a obedecer aos meus comandos, como se estivesse preso a um pesadelo do qual não conseguia acordar. Maria levantou a mão, e um frio intenso percorreu minha espinha. Antes que eu pudesse reagir, senti um puxão violento, como se meu corpo estivesse sendo arrastado novamente para a escuridão. Meus gritos eram inúteis, engolidos pela escuridão que voltava a me envolver. Quando a luz finalmente se apagou, fui lançado em um abismo profundo, caindo infinitamente, sem saber se algum dia encontraria o fim daquela queda aterrorizante. De repente, a queda cessou, e fui lançado de volta à realidade. Acordei sobressaltado, suando frio, no mesmo lugar onde havia parado o caminhão. O motor estava ligado, mas o ambiente ao meu redor estava inalterado, como se nada tivesse acontecido. Olhei ao meu redor, tentando entender se aquilo tudo havia sido apenas um delírio, mas a dor no meu braço e a sensação de opressão ainda estavam presentes, me lembrando de que aquilo não era um sonho. Antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, senti a presença de Maria novamente, não ao meu lado, mas dentro de mim, como uma sombra que me acompanharia para sempre. O silêncio na cabine do caminhão era opressor. Mesmo com o motor ligado, o som que ele emitia parecia distante, abafado, como se eu estivesse preso em uma bolha de terror que distorcia a realidade ao meu redor. A sensação de que Maria estava ali, dentro de mim, era insuportável. Cada pensamento era invadido por aquela presença maligna, como se ela estivesse tomando conta de minha mente, espalhando um veneno invisível que corroía minha sanidade. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia denso, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Precisava sair dali, deixar aquele lugar para trás, mas meus braços tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Engoli em seco, tentando ignorar o formigamento que subia pelo meu braço esquerdo, o mesmo que Maria havia segurado com tanta força. Não sabia se a dor era real ou apenas uma lembrança do que havia acontecido, mas o medo me mantinha alerta, me forçando a seguir adiante. Coloquei o caminhão em movimento, os faróis iluminando a estrada à frente, que parecia estender-se como um túnel sem fim. Enquanto dirigia, tive a certeza de que havia alguém me olhando. A sensação era imensa. Olhei pelo retrovisor, esperando ver algo nos bancos de trás, mas estava vazio. Ainda assim, o peso daquele olhar invisível era insuportável, e a cada quilômetro percorrido, a escuridão ao meu redor parecia se fechar mais. Tentei ligar o rádio para quebrar o silêncio, mas tudo que ouvi foi estática, como se o mundo ao meu redor estivesse isolado, preso em uma dimensão onde a realidade se misturava com pesadelos. Foi então que comecei a ouvir os sussurros novamente. Eles vinham de todos os lados, começando como um murmúrio baixo, mas crescendo em intensidade, até que as palavras se tornaram claras. Você nunca escapará. A voz de Maria ressoava em minha cabeça, se entrelaçando com meus próprios pensamentos, como se ela estivesse tentando me convencer de que aquilo tudo era inevitável, que eu estava preso em uma armadilha sem saída. Minha mente estava à beira do colapso, e a estrada à minha frente começava a se distorcer, como se estivesse derretendo, se transformando em algo monstruoso. Lutando contra a loucura, apertei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Sabia que, se cedesse ao medo, seria o meu fim.
mas a estrada parecia totalmente manchada por algo tão estranho que parecia de outro mundo, algo que Maria havia despertado e que agora se alimentava do meu desespero. Os sussurros continuavam, cada vez mais altos, até que não suportei mais. Gritei com toda a força que tinha, um grito único, tentando expulsar aquele terror de dentro de mim. No mesmo instante, os sussurros cessaram, deixando um silêncio absoluto que fez meus ouvidos zumbirem. A estrada voltou ao normal, mas o que vi à frente quase me fez perder o controle do caminhão. Uma figura estava parada no meio da estrada, imobilizada como uma estátua, com o mesmo sorriso sádico que Maria havia exibido antes de me puxar para o pesadelo. Pisei no freio com tudo, mas já era tarde demais. O caminhão deslizou na pista, e o impacto foi inevitável. Senti o choque violento do metal se retorcendo, o vidro estilhaçando, e então tudo ficou preto novamente. Acordei mais uma vez, desta vez em uma clareira, mas algo estava diferente. O som da floresta ao meu redor era quase ensurdecedor, como um coro de criaturas invisíveis que observavam cada movimento meu. Olhei para mim mesmo e percebi que estava deitado no chão, coberto por sangue e lama. Não havia sinal do caminhão, nem da estrada. Tudo ao meu redor era floresta, com suas árvores grotescas e o odor de putrefação no ar. E então, no meio do caos, ouvi a voz de Maria novamente, clara como nunca antes: "Bem-vindo ao meu mundo, Joaquim. Aqui, você nunca estará sozinho." Eu sabia que havia cruzado um limite. Agora, estava em um lugar onde o terror era a única realidade, e Maria, ou aquilo que ela representava, tinha total controle sobre mim. Sem outra escolha, me levantei e comecei a caminhar pela clareira, sabendo que não havia mais fuga possível.